Que bom estarmos aqui mais uma vez para adorarmos e glorificarmos o Senhor. Como é bom adorarmos o Senhor. Como é bom exaltarmos o Senhor. Como é bom declararmos, sabe, a grandeza de Deus, a soberania. Oh, que bom, sabe, que você está aí participando desse momento, louvando ao Senhor conosco, não só porque há uma banda tocando, mas porque você, um próprio, a sua vida é um louvor para Deus, amém? Glória a Deus. Então, estamos aqui reunidos, quero te avisar que agora no próximo mês de outubro já voltaremos com o nosso culto de domingo à noite, às 18 horas, presencial, né? Hoje nós temos tido presencial segunda-feira, às 16 horas, né? Uma tarde de oração. Quarta-feira, às 19h30, nosso culto de louvor, palavra, às 19h30, presencial. Temos sentido falta de você estar conosco. Domingo, às 10 horas, nosso culto também de louvor e adoração ao Senhor. Também um culto presencial, tem sido bênção, sabe? A igreja tem estado presente aqui e nós temos louvado ao Senhor, ouvido a voz de Deus, tendo tido comunhão. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E agora, mês de outubro, nós vamos voltar com o nosso culto às 18 horas presencial. Contamos com você, queremos estar junto com você, adorando ao Senhor Jesus, amém? E você que é um ofertante, um dizimista, mesmo que você não esteja aqui presencial, mas esteja online, aí está a conta da igreja para que você possa estar depositando online a sua oferta, o seu dízimo, continuando fiel, leal ao reino de Deus e junto avançarmos para o reino, né? Que esta é a vontade de Deus, que nós cumpramos o ID, né? Nós somos missionários, então nós somos o missionário que vamos, ficamos no campo, somos o missionário que intercede e somos aquele missionário que contribui. Então venha participar, venha estar junto, venha dar uma resposta a esse chamado que Deus tem te dado. Glória a Deus, que bom. Quero nesta noite compartilhar com você esse texto que está em 2 Samuel, capítulo 8. Quero que você abra aí, 2 Samuel, capítulo 8, dos versículos 1 a 14. Eu quero falar sobre os desafios, como vencer esses desafios. Tantos são os desafios, não é mesmo? Mas nós podemos vencê-lo. E eu quero falar aqui, né, de um estrategista de guerra, de um homem vencedor. Essa semana eu estou muito inspirada, falando de Davi, quarta-feira falei, quero continuar ainda hoje falando. Diz assim o texto: depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-los deitar em terra e os mediu. 2 vezes um cordel para o matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagaram tributo. Também Hadasser, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele restabeleceu o seu domínio sobre o rio Eufrate. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadasser e rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria, Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagaram tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berotai, cidade de Hadadezer. Também ouvindo Toi, rei de Ramate, que Davi derrotara
a todo o exército de Hadadezé, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezé e por havê-lo ferido, porque Hadadezé de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadessé, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edonitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Até aqui. Senhor, graças te damos e te louvamos, ó Deus, por esta palavra, pelo Teu Santo Espírito. Senhor, como nós aprendemos, Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, como é bom ouvir a Tua voz. Senhor, levante homens e mulheres, Pai, ó Deus, inspirado para ministrar, Senhor, Senhor, esta palavra que é poderosa, Senhor, que nos fortalece. Usa-nos, Senhor, para que vidas que estão ouvindo possam, Senhor Jesus querido, serem tocados, alimentados, direcionados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Então, amada, eu quero falar com você sobre essas muitas vitórias de Davi, né? Quantas vitórias! Aqui tem uma relação, né, das vitórias de Davi. Davi enfrentou muitas batalhas, ele enfrentou muitas guerras, em toda a sua trajetória de vida, o que nós podemos entender, né, lendo esse texto, quantas foram as guerras, né, que nós lemos aqui, né, a Síria, Moabe, os filhos de Amon, os filisteus, Amaleque, né, todos esses aqui foram guerras, e todas as guerras, todas as batalhas são desafios que nós enfrentamos. Mas eu entendo, querido, que desafios, eles são algo que não vem do inimigo, sabe? São coisas que Deus permite, que nos convoca, que nos chama, sabe? Para podermos enfrentarmos esses desafios e lutar a guerra do Senhor, lutarmos em prol, sabe? Do propósito, daquilo que Deus está nos chamando como instrumento nessa trajetória desses desafios que nós vivemos. Esse capítulo, querido, ele relata uma outra coisa importante, que todas as guerras que Davi enfrentou, Davi no final não só tinha a vitória contra o inimigo, mas Davi também tinha recompensa. Uau, quando eu li isso, eu fiquei assim, porque a gente só pensa na vitória, de vencer o inimigo, de acabar aquela situação, sabe, estarmos livres, mas nós não entendemos, talvez não temos assim uma expectativa de, eu vou ganhar uma recompensa por isso que eu lutei, pelo desafio que eu enfrentei. E nós vemos aqui nessa história que todas essas batalhas, Davi teve recompensa. Podemos chamar recompensa ou os despojos de guerra, né? Aquilo são as recompensas que Davi levava para si, sabe, como prêmio de ter vencido aquela batalha. Olha aí no versículo de número 6, que você vai entender sobre isso, né? Davi pôs guarnições dos sírios, e aqueles inimigos com quem ele enfrentou, sabe, eles se tornaram servos de Davi, e olha aí a recompensa, e pagavam tributos a Davi. Então, qual era a recompensa? Era só ganhar a batalha? Não, isso é uma grande vitória. Mas qual é a recompensa de nós aceitarmos esta guerra como um desafio, sabe? E perseverarmos firme até vencermos. Essas são as recompensas que o Senhor tem para nós, como tinha para Davi.
Então eles, pagavam o ouro, a prata, tudo aquilo que Davi recebia eram as recompensas. Todas as vezes, amado, que você olha uma situação de Davi em guerra, diante de grandes desafios, você vai observar uma coisa. Por isso Davi era um homem que Deus o premiava, com muitas recompensas, porque Davi ele não lutava em causa própria. Todas as vezes que eu vejo Davi diante de uma guerra, diante de uma batalha, Davi estava lutando a causa, do povo de Deus. Davi estava lutando pelo reino. Davi estava lutando, a causa de Deus. Quando ele foi enfrentar aquele gigante Golias, ele não disse, eu vou lá, porque é vitória para mim. Não, ele disse, quem é você incircunciso para poder afrontar, o povo de Deus, o exército de Deus. Ele tomou aquela causa para ele, mas a causa não era pessoal, era contra o exército de Deus, contra o povo de Deus. Por isso que ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, E nós vemos aqui que Davi, quando ele perseverava, ele lutava, diante de uma causa. Muitas das vezes, querido, nós pensamos assim, é uma recompensa, mas como eu vou? É muito esta guerra. Uma outra coisa que fica claro para mim, quando nós estamos lutando, quando esse desafio, ele vem da parte de Deus, querido, porque Deus pode, eliminar, impedir, das batalhas chegar até nós. Deus é poderoso para fazer isto. Essa luta que você está passando, esta guerra, esta batalha, Deus é poderoso para encerrá-la, para impedir dela nem chegar. Mas se ela chega, é porque Deus coloca isso como um desafio para te fazer crescer, para te fazer avançar, para te premiar. E por que Ele permite? Porque Ele não deixa a gente entrar na batalha sozinho. Ele não deixa você ir para o campo de guerra sozinho. Ele está contigo, amado. Deus nos chama, nos capacita e Ele vai junto conosco, porque Ele é fiel na sua palavra. Ele diz que está conosco todos os dias, Ele não está conosco somente nos dias de alegria, de paz. Ele está conosco mesmo nos dias de luta, de guerra e de grande desafio. Deus, a sua presença, ela é conosco. E olha o que diz o versículo 6 ainda e o versículo 14, na parte B, diz assim, Davi, cadê? Daqui. O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Versículo 6. Olha o versículo 14 também. Repete a mesma coisa. O Senhor dá vitórias a Davi por onde quer que ia. Escreve isso aí, querido. A sua vitória, ela acontece porque o Senhor é contigo. A sua vitória, ela não vem porque você é capaz, porque vem de você. Não, a minha vitória, a tua vitória, ela vem, ela acontece porque o Senhor é conosco. Não saia debaixo da nuvem, não saia debaixo desta aliança. Rompa, persevere, mesmo que você chore, mesmo que você possa se ferir. Olha aqui, deixa eu te dizer algo que eu acho lindo. Oh, como Deus fala conosco. Sabe o que o Senhor está me falando aqui? Todo herói de guerra, ele tem que ter marcas, ele tem que ter cicatrizes, porque são as cicatrizes, querido, que são as medalhas de honra. Significa que ele venceu, que ele foi ferido, mas ele não desistiu, ele está de pé. E se alguém perguntar, foi fácil? Não, você conseguiu. Como você avançou? Como que você vai, ser exemplo? Como você vai ser um instrutor? Como você vai dizer para alguém, não desanime, prossiga, porque o Deus que foi comigo é o Deus que é contigo. Como? Mostrando as cicatrizes. Olha aqui, olha, eu não trago ferida, eu trago cicatrizes, porque na nossa trajetória nós somos feridos.
Na nossa trajetória, sim, somos apedrejados. Na nossa trajetória dos grandes desafios, choramos, sim. Na nossa trajetória dos grandes desafios, ficamos angustiados, sim. Na trajetória dos grandes desafios, ficamos, preocupados, sim. Mas não desanimado nem destruído. E as cicatrizes, é a marca de um vencedor. Repete comigo: as minhas cicatrizes são a marca que eu sou um vencedor. Ou se são muitas, se é uma só, diga: a minha cicatriz, ela é a marca que eu sou vencedora. Se são muitas, talvez diz: pastora, a senhora não sabe quanto eu fui ferido. Então significa que você tem muitas cicatrizes, então elas são a marca que você venceu, que você é um vencedor, porque o Senhor é contigo. Ai, meu amado, por isso Davi era um homem audacioso. Davi era um homem, ele gostava de lutar. Leia toda a história, o perfil de Davi. Eu nunca vi um homem gostar tanto de guerra, de tantos desafios como Davi. E aí eu fui entender por que este homem, ele, toda a guerra, aquela pessoa que diz assim: vai ter uma guerra ali. Quando você olha, quem quer ir? Ele era o primeiro: eu vou. Você olha alguém ali no meio de uma guerra lutando, você vai olhar, e quem é que está lá lutando? Davi. Davi gostava de guerrear, ele era um guerreiro, meu amado, Deus o preparou e o chamou para isso. Mas por que ele ia com tanta confiança? Por que ele era tão ousado em enfrentar batalhas? Porque ele sabia disso aqui, olha, que o Senhor dava vitórias a Davi. Sabe por que você não vai desistir? Sabe por que você vai olhar para essa guerra que você está enfrentando? Por que você vai olhar para esses desafios e vai dizer: eu vou prosseguir, porque eu vou vencer, porque o Senhor te dará vitória. Porque o Senhor é quem nos dá vitória. Aleluia! Coisa linda, meu amado. Davi era capacitado pelo Senhor para enfrentar os desafios. Quando Davi ele foi enfrentar o Golias, Saul vestiu Davi com a sua armadura. Mas Davi já estava revestido com a armadura de Deus. Por isso que aquela armadura de Saul não combinou, não vestiu. Querido, eu tenho uma armadura própria. Você tem uma armadura própria. Você não precisa pegar a armadura do outro. O Senhor já te deu uma armadura. Usa a armadura, se reveste dessa armadura de Deus que Ele te deu, porque se Ele te deu, é porque Ele te capacitou para enfrentar os desafios, Davi, ele foi forjado no campo, querido, quando ele protegia as ovelhas. Talvez pequenos problemas, talvez Davi não entendesse, por que ele tinha que lutar com o urso? Por que ele tinha que lutar, com o leão? Você já imaginou? Abre um pouquinho a tua mente, seu pensamento, vai naqueles filmes, se você é daqueles antigos que gostava de filmes assim, de aventura, o Tarzan, vai lá e lembra, o Tarzan de pé lutando com o urso, com o animal. Irmãos, talvez para muito, olha aquilo, diz que que horror, o urso vai vencer, o leão vai vencer. Quando a gente vê no Discovery, do planeta animal, leão, lutando contra si, a gente vê quão feroz. Agora você veja aonde que Davi foi forjado, aonde que a sua força, todo o seu treinamento foi ali. Ele não lutava, querido, abaixadinho, ele lutava de pé, ele encarou aquele animal de pé. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, saber que aonde ninguém nos vê é aonde nós estamos sendo forjados e capacitados pelo Senhor. E diz uma outra coisa aqui, que Davi, querido, quando ele entra lá no reino de Saul, e que ele fica sabendo da afronta com que Golias estava fazendo contra o exército lá de Saul, ele procura saber quem era. E aí ele tem uma outra informação. Olha, tem um prêmio, tem uma recompensa para quem
enfrentar este Golias, né? Para quem vencer esta batalha. Então veja, querido, que o desafio de Davi não era só vencer Golias, ele já estava certo que ele iria vencer Golias. Quando ele se colocou à disposição daquela batalha, ele já estava certo que ele estava ali para vencer. Ele já sabia que aquela luta não era dele, aquela luta era do Senhor, e ele sabia que Deus era com ele. Mas você sabe o que era, o que Davi olhou e sabia que ele ia ter? Uma recompensa. Se Davi olhasse para o tamanho da luta, ele não prosseguia, mas ele olhou para o tamanho da recompensa. Sabe o que isso me ensina? Olhe para o tamanho da recompensa que Deus tem para ti, se você não fugir do desafio que Deus colocou diante de você. Ai, eu amo essa história. Ele sabia que o Senhor era com ele, aquela guerra já estava ganha, aquela luta, aquela batalha já está ganha. Deixa eu te falar, o que você está passando, essa guerra já está ganha. Já está, sabe por quê? Se o Senhor já não tivesse a vitória para você e a recompensa, você não estaria passando por ela agora, porque significaria que o Senhor ainda estaria treinando você, o Senhor estaria ainda te capacitando. Mas se você já está no campo de guerra, significa que você já está treinado e capacitado para vencer esta guerra, este desafio. Quando uma outra coisa interessante aqui que eu aprendo, o grande desafio de Davi aqui também, sabe, não era enfrentar Golias, não era a batalha em si. O grande desafio de Davi, sabe, foi vencer as humilhações que os irmãos o colocaram. Este era o grande desafio. O desafio de Davi, sabe, foi ouvir que ninguém acreditava nele. O grande desafio de Davi foi não dar ouvidos para as vozes que estavam querendo, sabe, fazer com que ele tivesse uma identidade, sabe, de uma pessoa incapaz. O grande desafio dele foi lutar contra aquilo que queriam fazer com ele. Mas Davi já tinha uma identidade, ele era um guerreiro do Senhor, ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que aquela guerra não era uma guerra pessoal, era uma guerra que ele estava sendo chamado por Deus. Então, amados, você sabe qual é o maior desafio nosso? Não é lutar com essas grandes batalhas que você enfrenta no casamento, na vida profissional. Às vezes o nosso maior desafio é lidar com a voz do desânimo, é com aquelas vozes que não nos encorajam, é lutar com aqueles que nos humilham e que puxam o tapete e diz, você não vai conseguir. Mas eu quero te dizer aqui que o Deus que dava a vitória a Davi é o Deus que te dá a vitória nesta peleja também. Aleluia! Quando nós falamos de vitória e de recompensa, nós falamos, querido, de algo tremendo, sabe? A forma como Deus age em cada batalha, em cada desafio conosco. E me fez lembrar Gideão. Gideão, quando ele foi enfrentar os midianitas, sabe, ele arregimentou um exército de mais de 30 mil homens. E o Senhor reprovou e disse para ele, Gideão, só 300 vão contigo. Como? Enfrentar um exército do inimigo, um exército grande, um exército que estava todo armado, um exército que podia destruir, engolir os 300. Mas você sabe qual era o grande desafio de Gideão aqui? Não era enfrentar os inimigos, mas era obedecer e crer na estratégia que Deus deu a ele para vencer. Qual foi a estratégia que Deus deu a Gideão para vencer? Um ato profético. Como, pastora? Ir para a guerra. Como, pastora? Enfrentar um grande exército com atos proféticos. Eu quero que você veja aí comigo em Juízes, capítulo 6. Você vai ficar admirado, amado. Talvez você até leia esse texto, mas nunca tenha, sabe, percebido a forma com que foi ganha essa batalha, né?
Eu olhei aqui, eu disse, meu Deus, só o Senhor realmente, né? Coisa maravilhosa. Deus deu a ordem para ele, para que ele fosse, mas olha aqui, meu amado, o que aconteceu aqui, né? Ele tem o chamado, e aí ele vai para a luta, para a batalha, e aí o Senhor diz para ele, depois você lê lá em Juízes 6, né? Que o Senhor diz para ele assim, olha, deixa eu ver aqui, levantando-se, pois, de madrugada, versículo 28, né? Os homens daquela cidade, eis que estavam, o altar de Baal derribado e os postes ímpios que estavam ali. Então, ele já começou derrubando tudo, ele já começou jogando tudo por terra, né? Aí você vai para o capítulo de número 7, né? O capítulo número 7, e aí você lê comigo o versículo 19 e 20, tá? Capítulo 6, Gideão, ele tem todo o chamado e a preparação, né? E aí no capítulo 7, você vê qual foi a estratégia que Deus deu a ele como desafio para vencer aquela guerra e aquela batalha. Então, versículo 19 diz assim, chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, pôs-se tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Olha aqui qual era a arma de Gideão e desses homens: cântaro, vasos nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias trombeta e despedaçaram os cântaros, e seguraram na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamavam, espada pelo Senhor e por Gideão. Meu Deus, olha que coisa espetacular! Qual foi a estratégia que Deus deu para essa guerra? Gideão, primeiro, 300 homens é o suficiente. Senhor, mas olha o número do exército inimigo. Gideão, o desafio é você confiar e obedecer. O seu desafio não é ganhar aquela guerra. O seu desafio é confiar e obedecer. Senhor, e as armas? Você vai usar cântaro, você não vai usar arma, você não vai usar espada. Cântaro, vasos de barro? Outra coisa, vai usar trombeta numa mão. E na outra, Senhor, vou pegar uma espada. Não, vai usar uma tocha, fogo. Irmãos, quem vai para uma guerra usando vaso de barro? Quem vai para uma guerra usando uma tocha de fogo? Quem vai para uma guerra, irmão, usando uma trombeta? Aí que está o desafio. Às vezes você quer ir da forma que você entende que você vai vencer. E quando o Senhor diz, não é desta forma, você vai vencer da forma que eu quero. E a forma que Deus quer, muitas das vezes, não está num plano natural. A forma que Deus nos chama, muitas das vezes, que é o grande desafio, é você crer que tudo aquilo que Deus fala, Ele vai realizar. E Gideão, ele creu, ele pegou os vasos, ele pegou a tocha, tocou a trombeta e assim ele venceu aquela guerra. Primeiro ponto, querido, para quem quer vencer desafios: pare e ouça. Pergunte a Deus: como, Senhor, eu devo enfrentar esta guerra? E o desafio é quebrar sua própria resistência, de crer que Deus é contigo e Ele é poderoso para te dar a vitória de forma natural e de forma sobrenatural também. Um outro exemplo, Josué. Josué estava diante de uma grande muralha. Como ele passar ali? A recompensa estava lá dentro, tomar a cidade. Sabe? E aí ele como? E o Senhor diz assim, muito simples. Você vai rodear a cidade, e no 7º rodeio, né, no 7º ciclo que vocês vão fazer a pé, em silêncio, na última volta, vocês vão tocar o chofar, vão soar o som da trombeta, e as muralhas vão cair. Imagine todo aquele povo dizendo para Josué: Josué,
Já demos uma volta, 2 voltas, a muralha não caiu. Olha como esse exército lá é forte e poderoso. Josué, como é que nós vamos vencer, Josué? E ele disse, o desafio é obedecer e crer que o Senhor nos dará a vitória nesta batalha. E este, querido, foi o grande desafio desses homens, sabe, de vencer a sua própria resistência, vencer a sua própria incredulidade, vencer as suas dúvidas e avançar confiando que o Senhor te daria e daria vitória a eles, como também nos dará. Da mesma forma, querido, nós passamos por esses desafios, sabe, não importa. O maior desafio pode ser dizer para muitos que você vai vencer e crer na forma como Deus está te chamando. Talvez a forma como Deus está te chamando não é ir para a justiça, sabe? A forma como Deus está te chamando para você vencer não é você usar a força do braço. A forma como Deus está te chamando para vencer esta guerra não é você tentando, dialogar, argumentar, se justificar. A forma como Deus está te chamando, muitas das vezes é o silêncio. Muitas das vezes a forma como Deus está te chamando para você vencer esta batalha, o desafio é você vencer você mesmo, as suas emoções, os seus impulsos naturais. Talvez é você se submeter e obedecer, quando o Senhor diz assim, é hora de parar e jejuar. Ou o Senhor vai dizer para você, olha, esta guerra, você vai ganhar só orando, você vai ganhar adorando, você vai ganhar no silêncio, você vai parar de ouvir as vozes aí fora, você vai parar de ouvir, todo tipo de informações, e você vai ficar quieto esperando que eu fale para te direcionar. Meu amado, o nosso grande desafio não são essas guerras, essas batalhas que nós enfrentamos para conquistar isso, conquistar emprego, para promoções, para um casamento, não. O nosso maior desafio é você obedecer aquilo que Deus está falando. Porque se nós obedecermos, vencermos a nós mesmos, o nosso racional, vencermos as nossas resistências, se nós vencermos o nosso próprio intelecto, a forma que nós achamos que devemos fazer para vencer as batalhas, nos rendermos à vontade de Deus, à direção de Deus, nós seremos vencedores e recompensados, porque em toda vitória há despojos de guerra para nós, que são os nossos prêmios, que são as nossas vitórias. Então é esta mensagem que eu quero deixar para você hoje, Deus tem recompensa para você, Deus tem prêmios para você. Essa guerra que você está passando, essa luta, esse gemido que você está, talvez você diga, eu estou lutando sozinho. Gideão lutou com 300, você dizendo, mas Deus podia mandar então 300 para mim. Não, o Senhor sabe que você é capaz de vencer sozinho, porque, aliás, você não está sozinho, Ele está à sua frente, Ele que está contigo nesta batalha. Mas eu não sei como agir, eu não sei, se eu tenho que estudar, se eu tenho que chamar um advogado, se eu tenho que fazer outros exames, eu não sei como. Então ouça, e obedeça a estratégia que Deus vai te dar, para que você possa vencer esta batalha e para que você possa trazer os despojos desta guerra como prêmio para a sua vida. Tenho certeza, querido, que assim como Davi levava a vitória porque vencia o inimigo, ele também era premiado com aqueles despojos. Deus tem vitória e tem prêmios para você. E eu quero encerrar orando para que você possa vencer essas batalhas, olhar para esses desafios todos e dizer que você já é vencedor, porque o Senhor é contigo nesta batalha. Pai, em nome de Jesus,
Senhor, assim como tu foi com Davi, Senhor, tu és conosco, Senhor. Talvez muito de nós ouviremos palavras de desânimo, talvez muito nós seremos humilhados, talvez muito nós vamos ouvir, Senhor, que nós somos incapazes, que não há, Senhor, meu Deus, chance de vencermos, Senhor, mas nós, Senhor, venceremos esses desafios, Senhor, nós prosseguiremos, Senhor, nós vamos vencer a nossa resistência humana para poder obedecer, Pai, a tua direção e fazer a tua vontade. Senhor, se for, Senhor, para vencer de joelho, nós vamos nos ajoelhar. Se for para vencer louvando, nós vamos louvar. Se for para vencer jejuando, nós vamos jejuar. Se for para estar no silêncio, nós vamos estar no silêncio, porque nós sabemos que esta vitória, ela já tem essa guerra já tem um resultado, e esse resultado é vitória, e há um prêmio, Senhor, há uma recompensa, porque nós enfrentamos e não desistimos, e não fomos, Senhor, meu Deus, vencidos por esses desafios. Muito obrigado, Pai, abençoa cada um, e assim como Davi, Senhor, ele pôde apresentar uma relação, Pai, de vitórias, nós também possamos apresentar, Senhor, como testemunho, ó Deus, uma relação de vitórias, possamos mostrar as nossas cicatrizes e os nossos prêmios que receberemos em Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que você guarde esta mensagem em todas as batalhas, sabe? Não importa o tamanho da batalha e do desafio, você já é um vencedor. Vá buscar o seu prêmio, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor flua na tua vida cada dia mais, hoje e sempre, em nome de Jesus.